Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, tome o teu lugar, Jesus, nesta casa. Tome o teu lugar nestas vidas. Tome o teu lugar, Espírito Santo de Deus. Nós ansiamos sentir cada vez mais a tua presença. Nós ansiamos cada vez mais, Espírito Santo de Deus, sentir o teu toque, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, Pai. Por favor, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra seja conduzida conforme o teu querer, conforme o teu mover, conforme, Espírito Santo de Deus, a tua vontade sobre nós, Pai. Nós precisamos que a tua palavra venha como uma flecha, cravando em nossos corações o nosso entendimento, para que nós possamos mudar, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, Espírito Santo, trilhar conforme a tua vontade nos teus passos, nos teus caminhos, Pai. Nós cremos que a palavra, Espírito Santo de Deus, é aquela que ilumina o nosso caminho, é aquela que nos direciona por onde viver, por onde caminhar, por onde seguir, Jesus. Por favor, Espírito Santo de Deus, que então esta noite seja uma noite de nos mostrar aonde devemos ir, por onde prosseguir, por onde percorrer, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Que a Tua palavra seja uma palavra libertadora nesta noite, que venha libertando pessoas, que venha transformando pessoas, que venha curando pessoas, que venha restaurando o casamento, restaurando vidas, restaurando pessoas que se diziam estar acabadas, ancoradas na angústias, ancoradas, Espírito Santo de Deus, na depressão, ancoradas em síndromes, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha com o teu querer e a tua palavra e o teu mover, trazendo libertação para o teu povo, Pai, trazendo sobre nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por favor, Jesus, eu clamo ao Senhor, Papai. Eu clamo a Ti nesse momento, Jesus. Manifeste da Tua presença sobre nós, Pai. Manifeste do Teu querer sobre nós, Espírito Santo de Deus. Manifeste, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, como uma família espiritual, discernirmos para onde o Senhor quer nos levar, Pai. Por favor, Espírito Santo de Deus, por favor. Nós ansiamos a Tua palavra, Jesus. Aleluia. Quem está feliz aí do seu lugar, vamos lá. Quem está feliz aí? Aleluia. Que presença de Jesus sobre este lugar. Que presença de Jesus. Eu não sei vocês, mas é palpável sentir a presença de Deus nesse lugar. Eu não sei quantos de vocês conseguiram sentir o aroma da presença de Deus sobre este lugar. Eu não sei quantos de vocês conseguiram tocar a presença de Deus. E aonde a presença de Deus se encontra, o ambiente não pode continuar o mesmo. Ele não pode permanecer da mesma maneira. Louvado seja Deus. Quero trazer uma mensagem para vocês essa noite, uma mensagem desafiadora para mim. Uma mensagem que eu peço para vocês que nas próximas 2h30 vocês permaneçam. Brincadeira, gente, é só para a gente poder começar. Mas pelo menos na próxima hora, peço para que vocês prestem muita atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Estejam com os ouvidos atentos aos sinais daquilo que o Senhor quer nos entregar esta noite. Porque para mim foi desafiador poder ministrar já esta manhã essa mensagem. E também poder conduzir essa mensagem de noite. Porque não é uma mensagem fácil de se entregar. Não é uma mensagem fácil. Porque é uma mensagem que nos desafia. É uma palavra que nos confronta. Eu quero dizer para vocês que em primeiro lugar ela veio para mim. Ela vem apontando dentro de mim. Amém? Então eu peço para que vocês na próxima hora prestem muita atenção. Me ajudem aí, poemeiros, amém? Antes de mais nada, gente, quem notou que teve uma mudança aqui na nossa casa, gente?
Aleluia, gente. Como está linda a nossa casa, gente. Isso é só o começo, aleluia. Semana que vem nós vamos colocar essa cortina de ar aqui um pouquinho mais logo na entrada da igreja, para reter um pouquinho esse ar. Nós iremos colocar ali a porta de vidro entre a nave e o Poeminhas, para que possa segurar um pouquinho mais, para que a gente consiga ter um conforto um pouco maior. Porque que calor está fazendo, hein, gente? Sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia, cara. Mas Jesus é bom, né? Entregou esse ar-condicionado pra gente. E agora nós vamos fazer todas essas benfeitorias em nome de Jesus. Sabe, gente, a mensagem que eu tenho para entregar, ela tem como um título, se assim eu posso dizer: onde foi que eu me perdi? O tema da mensagem de hoje é: onde foi que eu me perdi? Sabe, tem acontecido algumas coisas na minha vida nos últimos meses que me começaram a mostrar alguns detalhes que o Espírito Santo de Deus queria fazer na minha vida. Estou tendo tempo com alguns ministérios aqui dessa casa, não consegui ter ainda todos. Mas nessa segunda-feira em especial que passou, nós tivemos uma reunião com uma galera da Pray House. Quem conhece o que é a Pray House aqui? Não, verdade, gente, levanta a mão. Quem sabe o que é a Pray House aqui? 30% da igreja, pastor Elaine. 30% da igreja, Raoni, sabe o que é a Pray House aqui. Pray House é a casa de oração, a sala de oração. Pray House é onde nós nos reunimos para intercedermos para os pastores dessa casa, para os líderes dessa casa, para a família espiritual Poemas São José dos Campos, para a família espiritual Poemas Nações, para orar pela essa cidade de São José dos Campos, para orar pelo Vale do Paraíba, para orar, para discernirmos para onde nós devemos seguir. Intercessão, oração. Então hoje você sabe o que é a Pray House. Eu só não vou convidar vocês ainda a estar aqui junto conosco, a não ser que o Raoni já tenha a resposta aqui. Eu vou perguntar para ele: Raoni, já tem o dia? Ainda nós não temos o dia. Faz algum tempo que nós não abrimos a Pray House da igreja. Eu quero dizer para vocês por que nós não abrimos ainda. Porque nós estamos esperando o direcionamento de Deus para esse ministério. Nós estamos esperando, porque o Senhor nos disse para mim, para a pastora Elaine, para o Raoni, para todos que participam, aquilo que Ele deseja fazer. Então nós estamos discernindo agora os próximos passos. Nós estamos discernindo aquilo que o Senhor vai realizar através desse ministério. E a partir daí, nós iremos abrir a casa, nós iremos convidar a todos vocês. E eu gostaria que todos vocês participassem com a gente. Na próxima Pray House, eu gostaria de pelo menos 200 pessoas aqui dentro, intercedendo por São José dos Campos, intercedendo pela Poema, intercedendo pela Poema São José, e etc, etc, etc. Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então nós somos representantes dele aqui na terra. Então nós somos adoradores dele. Então nós estamos aqui para adorar ao Santo. Em nome de Jesus, amém? Logo logo nós saberemos a data. Logo logo o Senhor irá apontar aquilo que nós iremos fazer. Eu estava comentando com o Raoni esses dias, não sei se foi ontem. Foi ontem que eu estava comentando com o Raoni. Nós tivemos a reunião aqui segunda-feira. E aquela sala, aquela lounge, ela foi tomada pela presença de Deus de uma maneira que é inexplicável. Inexplicável foi a manifestação do Espírito de Deus sobre aquele lugar. Eu comentei com o Raoni e falei: Raoni, eu estava com medo de ir embora para minha casa. Eu estava com medo de ir embora para minha casa, porque eu não sentia o chão. Eu pisava até forte. Eu falei: meu Deus, aonde está o volante do carro?
Onde está? E o Raoni falou já para eu não conseguir nem dormir. Eu falei, meu Deus, me conta então. Me conta o que aconteceu, porque comigo foi a mesma coisa. O Senhor está nos movendo para um lugar onde nós precisamos nos atentar, de adoração a Ele, de nos colocarmos debaixo da Sua presença. E nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. E a pergunta que eu tenho essa noite, a partir de agora: onde é que nós nos perdemos? Onde é que nós estamos nos perdendo? Para quem não sabe, algum tempo atrás, a minha mãe passou por uma cirurgia. A Prayer House entrou em oração para interceder por ela. Os pastores entraram em intercessão por ela. A casa toda entrou em intercessão por ela. Glorifico a Deus por ter essa família, por me ajudar em oração, por estar comigo nesses momentos difíceis também. Mas a minha mãe passou por uma cirurgia que aparentemente era uma cirurgia simples. Era uma retirada de apêndice. Existe um ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo sabe o remédio que tem que tomar, todo mundo sabe o que precisa. Então, todo mundo sabe que apêndice era bem simples, uma cirurgia rápida. Os médicos disseram assim, vai ser coisa de 2 horas mais ou menos a cirurgia. E como podia ficar apenas uma pessoa, e minha mãe é uma senhora de 77 anos que precisa de auxílio para tomar banho, a minha esposa falou, eu vou lá ficar com a minha sogra. Ela ficou lá no hospital com ela. E quando se passaram 2 horas, eu mandei mensagem para ela, falei, e aí amor, como é que foi a cirurgia? Ela falou, por enquanto não falaram nada. Aí se passaram 3 horas, amor, e aí? Como é que foi a cirurgia? Nada. Passaram-se 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Eu falei assim, meu Deus, e aí? O que está acontecendo? Foram as 8 horas mais prolongadas da minha vida. E a única coisa que eu poderia fazer durante aquele tempo, meu Deus, o que aconteceu, gente? Vocês estão aí? Aleluia, me ajudem aí. Que medo, cara. Onde eu estava mesmo, Raul? Eu me perdi, cara. O único lugar que eu poderia estar era com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor. E eu dobrei meu joelho e disse assim, Senhor, cuida da minha mãe. Foram as únicas palavras que eu consegui dizer. Senhor, cuide da minha mãe. E o meu quarto foi tomado pela presença de Deus. Foi como se o Senhor tivesse me colocado no colo dele. Foi como se o Senhor respondesse assim, filho, estou aqui. Fica tranquilo. Eu sou o seu pai. Sou eu que cuido de todos os detalhes da sua vida. Me procure todas as vezes que você precisar, que você vai me encontrar, porque eu estou aqui pronto para te abraçar, pronto para cuidar de você. Foi essa sensação que eu tive, e a única coisa que eu sabia fazer naquela hora era chorar e chorar e chorar e chorar. Passei alguns minutos somente chorando, somente chorava. Parecia uma criança esgoelando na presença de Deus. Mas ao sair daquele quarto, eu fiquei com uma sensação horrível dentro de mim. No mesmo tempo que eu estava feliz porque eu fui amado por Jesus, que eu fui tocado por Jesus, que eu fui abraçado por Ele, eu saí daquele lugar e eu comecei a me sentir mal, com um sentimento terrível. Só para acalmar vocês, minha mãe está muito bem, glória a Deus, Jesus é bom. O que deu de complicação nela é que a apêndice dela necrosou, então ela estava muito inchada.
Então teve que fazer um rasgo muito grande para que pudesse tirar. E no final da cirurgia ela teve uma arritmia cardíaca, que ocasionou numa parada cardíaca. Por isso essa demora de 8 horas para tentar trazer ela de volta, para fazer todas essas coisas. Ela permaneceu alguns dias na UTI. E eu orava por ela num quarto e orava pelo Little Joe no outro, que eles estavam quarto a quarto, um do lado do outro. Eu só botava a cabeça e falei, ei Liro, e aí? Falava para minha mãe, ô mãe, peraí. Ô Liro, e aí, ô Samara, e o Liro, como é que tá aí? Tava um do lado do outro. Você falou, ô Jesus. Mas a minha mãe está bem, graças a Deus, hoje se recuperando pela glória de Deus. Pessoas estão cuidando dela lá também. E essa angústia minha não era por causa da minha mãe, porque o Senhor já havia me falado que iria cuidar dela. Mas sabe qual era a minha angústia? De ter percebido o quanto eu estava insensível à voz de Deus quando o Senhor se manifestou na minha vida. O quanto eu estava sem sentir a manifestação de Deus. E precisou acontecer isso para que eu me voltasse novamente ao Senhor. E a única coisa que eu sabia falar era perdão, Jesus. Perdão por só entrar no Santo dos Santos na minha necessidade. Perdão por clamar ao Senhor na minha necessidade apenas. Perdão, Espírito de Deus, esse era o meu sentimento. E a minha esposa, na hora que ela veio falar comigo, que ela falou, nossa amor, sua mãe está bem, glória a Deus, Jesus é bom, parará, parará. E eu olhava para a cara dela triste. E ela olhava para mim assim, mas o que aconteceu? Sua mãe está super bem. Eu falava para ela, amor, eu percebi o quanto eu estava insensível à voz de Deus. Eu percebi o quanto eu já não falava mais com o Pai da maneira que Ele me ensinou, mas como eu estava vivendo de uma forma automática. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tinha um orgulho tão grande dentro de mim. Um orgulho tão grande dentro de mim de poder dizer que eu orava todos os dias, que eu lia a palavra todos os dias, que eu tinha o meu sacerdócio em dia todos os dias, sem falhar. Eu tinha orgulho disso. E nesse dia o Senhor teve a coragem de me falar, filho, até mesmo o seu sacerdócio está no modo automático. Eu acordava todos os dias 5:30 da manhã. A primeira coisa que eu fazia era só tirar um pouco das remelas, pegar o devocional, pegar a Bíblia, ligar um louvor e sentar na sala. Ficava ali durante 1 hora. Não estou falando que é errado isso. Só estou falando que eu estava fazendo do modo automático. Eu sou um dos primeiros a chegar na empresa onde eu trabalho. Tomara que meu chefe esteja ouvindo. Manda o link para ele, em nome de Jesus. Brincadeira. Mas eu sou um dos primeiros a chegar na empresa. Sabe o que eu faço todos os dias quando eu chego na empresa? Eu vou em todas as salas da empresa e profetizo bênção sobre aquele lugar. E o Senhor teve a coragem de me dizer, filho, até isso você faz do modo automático. Será que é você que está fazendo? Ou será que sou eu que estou te conduzindo? Será que quando você está lendo as Escrituras, você está lendo palavras ou você está compartilhando a sua vida comigo? Quantas coisas nós fazemos do modo automático? Quantas coisas nós fazemos no modo automático? Eu dei esse exemplo hoje de manhã e quero dar de novo. A semana que passou eu fui ter uma tarde maravilhosa com a minha esposa e nós fomos tomar um café na cafeteria da pastora Elaine. Nós fomos lá, sentamos, conversamos muito, demos muitas risadas, passamos uma tarde maravilhosa com ela lá.
Saindo de lá, minha esposa falou assim: amor, vamos passar no mercado X? Falei, vamos lá. E saindo lá, falei assim, eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou por aqui, porque eu sei onde é, então tá tudo tranquilo. Mas no meio do caminho me deu assim um estralo, falei assim, eu vou colocar no GPS. Só para saber como é que faz para chegar melhor lá. Nós colocamos lá o endereço. E eu queria simplesmente ir por um caminho, o GPS falava para mim assim, vire para lá. Eu falei, mas não tem nada a ver com o lugar. Será que eu coloquei? A minha esposa ainda falou, será que você colocou o lugar certo? Aí eu fui lá e coloquei de novo e... vire à esquerda. Eu falei, mas caramba, o lugar é aqui à direita. E eu falava, não, esse GPS está errado, eu vou provar para você que esse lugar está errado. E eu permanecia, e quando eu continuava indo o GPS, retorne, recalculando a rota, vire à esquerda. Eu falei, mas caramba, GPS maluco. E eu falei para minha esposa, quer ver? Eu vou te mostrar que o GPS está errado. Vamos seguir o GPS. Aí nós fomos seguindo o GPS, retornamos, e na hora que nós fizemos o primeiro retorno e pegamos uma estrada principal, eu falei para minha esposa, amor do céu, é por aqui que tem que ir, é muito mais fácil. Nossa, como é muito mais rápido. Meu Deus, eu esqueci desse caminho. Ei, quanto de nós esquecemos de consultar o GPS da vida, que é a palavra sagrada? A palavra sagrada está falando assim, recalculando a sua rota. E você fala, não, sou eu que sei o caminho. Sou eu que sei para onde eu tenho que ir. Aí você começa a percorrer e o GPS fala, recalculando a rota, vire à direita. Você fala assim, GPS. Sabe o que significa GPS, gente? Alguém sabe o que significa GPS? Vocês não sabem, é guiados pelo Senhor. Peguem a Bíblia de vocês. A Bíblia de vocês é a que guia os nossos caminhos. Nunca mais esqueçam disso. A Bíblia de vocês agora chama-se GPS da sua vida, guiados pelo Senhor. Quantas vezes nós sabemos o caminho e nós não queremos saber daquele que é o caminho, a verdade e a vida? Quantas vezes nós sabemos como chegar e nós esquecemos daquele que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu sei fazer. Eu tenho o dom. Eu sou o pastor. Eu sei pregar. Eu sei fazer um belo de um esboço. Compartilhei com os meninos do louvor essa manhã. E eu disse a eles, se atentem no que Jesus quer fazer para a gente. Porque saber tocar a igreja com louvores, para eles é fácil. Saber fazer levar a igreja a adorar, se levantar, pular, é fácil. O difícil é trazer a vontade de Deus, manifestar a presença dEle, para que o Rei da Glória se manifeste sobre as nossas vidas. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer. Grandes homens de Deus, vamos falar um pouquinho sobre Davi. Como é que Davi foi conhecido? Como Davi é conhecido nos dias de hoje? Davi é conhecido como o homem segundo... Vamos lá, bereanos, mais uma vez. Davi é conhecido como segundo... Aleluia, não me deixe sozinho. Se Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, como é que ele foi enganado pelo seu próprio coração? Ué, Davi olhou aquela mulher e falou assim, ei, coração, é você que manda. Ele caiu naquilo que lhe dominava.
ele caiu naquilo que ele estava engrandecido, pois ele era segundo o coração de Deus. Mas foi aí que ele caiu. Quem era Moisés? Moisés era o libertador. Chamado por Deus para libertar o povo cativo. Moisés subiu ao monte e os próprios dedos de Deus escreveu os 10 mandamentos naquela tábua, e ele desceu o monte com os 10 mandamentos. Ele tinha o que? Uma intimidade com Deus, ele ouvia a própria voz de Deus. Ele chegou ao monte diante da sarça que se manifestou ao fogo, e aquela sarça não se consumia, e aquela sarça falava diretamente com Moisés. Ei, ele ouvia a voz de Deus diretamente. Ele ouvia as instruções de Deus diretamente. E aonde foi que ele caiu? Moisés, toque a rocha e jorrará água. O que ele fez? Não seguiu as instruções do Pai. Será que você tem dominado? Será que você é expert em alguma coisa? Será que você já é tão bom que você já não precisa mais ouvir a Deus? Cuidado. Cuidado. Porque quando nós nos achamos bons, já nós não temos ouvidos para ouvir nenhuma instrução. Nem mesmo de nossos pais, nem de amigos, muito menos de Deus. O quanto nós temos sido bons naquilo que nós fazemos. O quanto será que nós somos bons em realizar aquilo que nós fazemos? Vamos ler a Bíblia? Para vocês não acharem que eu não leio a palavra de Deus, né, gente? Vamos lá? Efésios capítulo 4. Cadê você? Efésios capítulo 4, verso 19. A palavra de Deus, ela diz assim, olha o que Paulo escreveu: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha só o que Paulo escreve aqui ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso. Essa carta ela foi escrita mais ou menos cerca de 60 anos pós-Cristo, depois de Cristo. Ou seja, Cristo já havia passado como homem aqui na terra. Pessoas já ouviram tudo aquilo que o Senhor faria. O Senhor já havia se manifestado como homem sobre aquele lugar. Mas a palavra de Deus, ela diz que a cidade de Éfeso era uma cidade que estava se perdendo na prostituição, se perdendo em adorar os outros deuses, se perdendo em idolatria. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma já. Ele já não conseguia mais reunir nas praças, ele já não conseguia mais reunir nos templos, ele já não conseguia mais pegar o microfone. Então ele utilizou as cartas. E cada vez mais crescia a perversidade sobre aquele lugar, cada vez mais crescia a idolatria sobre aquele lugar, cada vez mais crescia a descrença, a insensibilidade sobre aquele lugar. O templo que mais crescia era o templo de Ártemis, onde as pessoas estavam adorando essa deusa. E aí Paulo escreve assim: povo de Deus, não percam a sensibilidade da mesma maneira que esse povo está perdendo, porque a insensibilidade está trazendo toda essa ruína.
É o que diz Efésios 4,19. E sabe por quê? Estavam crescendo cada vez mais a prostituição, a idolatria, a perversidade. Porque o ser humano é um ser influenciável. Todos nós somos influenciáveis. Todos nós sofremos influência. Todos nós sofremos influência. Quanto menos você espera, você está falando da maneira que seu amigo fala. Quanto menos você espera, você está gostando das coisas que seus amigos fazem. É por isso que nós falamos aqui: ei, você quer ter uma vida saudável? Quer ter uma vida regrada, com saúde? Comece a andar com essa galera. Comece a andar com a galera da musculação. Comece a andar com a galera que gosta de praticar esportes. Comece a andar com a galera que gosta de comer bem. Comece a andar com essa galera que gosta de praticar essas coisas. Porque se você quer emagrecer, se você quer ter saúde, se você quer ter essa vida de B-Rock e andar com 5 gordinhos que não quer saber de saúde, que quer comer McDonald's todo dia, que quer comer lanche todo dia, que quer comer isso tudo, sabe o que acontece? Se você andar com 5 pessoas desse jeito, você vai se tornar o 6º. É isso que você vai fazer. Eu não sei como alguém consegue gostar de academia. De verdade, eu não sei como. Sabe o que eu faço? Eu falo: Maciel, vem aqui, velho. Deixa eu ver esse sorriso Colgate seu, cara. Chega aí, cara. Me ajuda, cara. Aí eles começam a falar de academia. Eu falo: eu também vou, cara. Porque me empolga, cara. Aí eu falo: João, o gaúcho. Como é que ele começa a falar de academia? Eu falo: nossa, agora eu também vou, cara. Mas se eu encosto uns malucos, falo: mano, japa, hoje é dia de comer McDonald's. Eu falo: sai pra lá, Satanás. É assim que funciona. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quer ser homem e mulher de Deus? Começa a andar com os endiabrados. Vocês vão ver onde vocês vão parar. Vocês vão parar no inferno. Quer ser homem e mulher de Deus? Comece a olhar as pessoas que estão rodeando vocês. Porque quando nós andamos com adoradores de Deus, a adoração começa a ser parte da nossa vida. Quando nós começamos a andar com pessoas que amam ler a palavra de Deus, nós começamos a ser incendiados por ela. As pessoas começam a falar de Jesus para a gente, e a gente fala: eu quero mais disso. Eu preciso mais disso. Troquei meia hora de ideia com o Raoni e eu falei assim: Jesus, eu preciso de mais. Quando que é segunda-feira a nossa reunião? Cara, pelo amor de Deus, não chega essa reunião, eu preciso estar aqui. Eu preciso compartilhar aquilo que Deus está falando comigo, meu Deus. Ou não funciona assim? Todos nós somos influenciáveis. Salmo 1:1 diz assim: não sentai nas rodas dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque você é influenciável. Os escarnecedores podem te influenciar. Abra a Bíblia de vocês, por favor, no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estou falando aqui sobre sensibilidade do Espírito. E eu quero convidar vocês, essas 300 pessoas que aqui estão, um pouco mais as pessoas que estão nos assistindo agora na live,
ou que vão assistir um pouco mais para frente, mas eu quero convidar vocês a saírem daqui, pegarem a rede social de vocês. Peguem as redes sociais de vocês. Vejam quem vocês estão seguindo. Comecem a olhar quem são as pessoas que vocês estão seguindo. Eu garanto para vocês, que vocês vão deixar pelo menos 60% de seguir 60% das pessoas que vocês estão seguindo. Comecem a olhar. Comecem a olhar. Vocês vão começar a dar um follow em várias pessoas. Pessoas que não somam na vida de vocês. Pessoas que não influenciam vocês a viver os bons costumes de Cristo, mas muito pelo contrário, tem sido mal companhia para você e tem corrompido o verdadeiro costume de Cristo sobre a sua vida. Comece a olhar. Comece a prestar atenção nas séries que vocês têm assistido. Parou! Parou de olhar. Comecem. Parou, gente. Chega. Chega. Chega de ser corrompido. Chega de ser corrompido. Precisamos povoar o reino de Deus. Vocês são embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós precisamos povoar o reino de Deus com a sua alegria, com a sua justiça. Ei! Pelo amor de Deus. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Onde é que nós caímos? Onde é que nós caímos? Onde é que nós erramos? Onde foi que nos perdemos? O diabo não brinca de ser diabo. Ele está aí ceifando vidas, ceifando territórios, ceifando dons. E você que é o embaixador de Cristo aqui na terra está brincando. Ei, o meu coração está queimando por vidas. O meu coração está queimando por almas. Eu preciso ganhar almas para Cristo Jesus. Eu preciso estabelecer o reino de Deus aqui na terra, assim como é no céu. Diz a oração do Pai Nosso. Não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para brincar de ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Não dá mais para ser um líder de GC e não queimar por vidas. Não dá mais para ser um líder de ministério e não apontar onde Cristo quer nos levar. Não dá mais para ser um pastor e não amar vidas doentes. Não dá mais. Não dá mais. Chega. Quantos de nós temos vivido de uma vida corrompida? Quantos de nós? Gálatas capítulo 5. Verso 19. A palavra de Deus, ela diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, presta atenção. As obras da carne são manifestas através de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu já os adverti,
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Existem alguns sinais que você pode parar e começar a analisar a sua vida. Existem alguns sinais que você pode parar e descobrir se você tem dado fruto do Espírito ou você tem dado fruto da carne, obra da carne. E eu quero parar aqui um pouquinho para analisar junto com vocês. Não me falem, eu conheço essa passagem. Comece a analisar a passagem. Parem de querer muitos e muitos e muitos e muitos conhecimentos sem viver o pouco que você já sabe. Pare de querer crescer e crescer e crescer e não viver aquilo que o Senhor já colocou sobre a sua vida. Porque quando nós estamos insensíveis à voz de Deus, presta atenção, quando nós estamos insensíveis à voz de Deus, nós começamos a fazer aquilo que a nossa carne deseja. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós fazemos aquilo que o Senhor deseja. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós passamos a fazer aquilo que o nosso coração manda. E presta atenção, se existe alguma dessas características na sua vida: imoralidade sexual. Isso não existe no nosso meio, né? Imoralidade sexual, não, isso é muito pesado. Não, vamos pular para a próxima. Será que alguém aqui é impuro? Impureza, libertinagem. Gente, existe uma coisa que o Senhor colocou sobre a vida dos seus filhos, que foi liberdade. Nós somos livres. Só que tem muita gente confundindo liberdade com libertinagem. Fica a dica. Idolatria, feitiçaria, ódio. Ninguém tem ódio aqui, né, gente? Alguém tem ódio aqui? Ninguém tem, né, gente? Nós somos puros, nós somos santos. Ninguém tem ódio no trânsito. Ninguém tem ódio quando toma uma fechada na rua. Ninguém tem ódio quando alguém fala um pouquinho diferente da sua vontade. Ninguém tem esse tipo de coisa. Discórdia, ciúmes. Nenhum marido é ciumento, nem mesmo as mulheres também não tem ciúme, nenhum namorado tem ciúme da sua namorada, ninguém, não existe ciúmes aqui, gente. Ninguém fica irado sobre este lugar. Ninguém é egoísta, todo mundo pensa somente no próximo. Ninguém tem olhado para o seu próprio umbigo. Nós não somos parte do egoísmo, egoístas. Dissensões, facções e inveja. Embriaguez, gente, presta atenção nessa palavra aqui, gente. Eu falei de manhã e quero falar de novo. Quando nós falamos em embriaguez, normalmente nós olhamos a pessoa do lado e nós rotulamos. Esse cara tem uma cara de cachaceiro. Ô, cachaceiro miserável. Então um cara que eu brinco, eu não vou falar, não vou expor aqui, né? Mas eu sempre brinco com ele e falo, ô, cara de cachaceiro miserável. Esse aí tem cara de dono de boteco. Não faz eu rir, por favor, em nome de Jesus. Mas, gente, para de falar que embriagado é só aquele que bebe uma. Pare de falar que quem toma uma cerveja, quem toma um álcool, quem vive... É óbvio que é. Mas você que põe 2 litros de coca sobre a sua mesa e morre de tomar esses 2 litros de coca, sabe o que você está fazendo? Você está se embriagando com esse veneno. Sabe quando você come sem parar? Sabe quando você não para de comer só besteira, só besteira, só besteira, só besteira, come lanche, come coxinha, come isso, come... Blá, 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 blá. Sabe o que você está fazendo com o tempo do Espírito? Você está se embriagando de besteiras. Então pare de rotular o que é embriaguez e vai descobrir o que a palavra sagrada diz. Comece a olhar o que as Escrituras têm nos ensinado. Comece a parar de rotular pessoas. Ah, embriaguez é aquele cara que vive lá no boteco tomando uma. Ei, para com isso. Comece a olhar para você. O quanto você está se estragando de tomar refrigerante todos os dias, em todas as refeições da semana. Conheço pessoas que falam, eu não consigo parar de tomar Coca-Cola. Eu almoço, eu tenho que tomar uma Coca. Eu não consigo. Ei, você é um embriagado de Coca-Cola.
Ou você acha que não faz mal? Tem um professor de educação física ali, ó. Pergunto para ele. Tem nutricionista aqui, pergunto para ela. Ou você acha que é só o alcoólatra? Embriaguez. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não podemos brincar com essas coisas. Não podemos brincar com isso. Comece a analisar a sua vida. São sinais que você pode estar insensível à voz de Deus, insensíveis à presença do Espírito de Deus. São sinais. Quantas pessoas aqui já nos sentaram no sofá e ligaram uma série, e o Espírito de Deus disse assim: filho, desliga isso aí. Desliga isso aí. Vem comigo. Venha me adorar. Vem aqui que eu quero revelar os meus segredos para você. Ei, a minha glória é se esconder, mas a sua é me encontrar. Quantas vezes acontece isso da gente colocar um sonzinho no carro, o tchê tchererê tchê tchê, e o Senhor fala assim: ei, comece a me adorar. Quantas vezes nós já fizemos coisas que o Senhor mesmo nos falou no coração? Quantas vezes? Atento aos sinais. Sabe, eu falei um pouquinho aqui de Davi, falei um pouquinho aqui de Moisés, mas eu quero falar para vocês de um cara que falou muito comigo, uma história que tem tocado meu coração todos os dias. Quem conhece Sansão aqui? Vamos lá, gente, vocês são bereanos também. Sansão era conhecido como? Vou sentar, gente. Como que Sansão era conhecido? Sansão era conhecido? Homem forte. Pela sua força. Pelos seus cabelos longos. Então eu vou contar a história de Sansão para vocês resumidamente. Sansão não era como Genival. Para quem não conhece o Geninho, Sansão era um homem separado por Deus, separado para Deus. Sansão nasceu de uma mulher estéril. Um anjo do Senhor apareceu para essa mulher e diz assim: você dará à luz a um filho, e você irá consagrar o seu filho a um nazireu. Ser um nazireu era ser separado para Deus, era um voto que era feito para Deus, um voto especial. Resumidamente, existiam 3 características que o nazireu precisava realizar para permanecer com o voto. Primeiro era não colocar navalha sobre a sua cabeça. Não encostar a navalha sobre a sua cabeça. Segundo, não encostar em nenhuma bebida fermentada. Terceiro, não encostar em nenhum, esqueci a palavra, eu vou falar defunto, mas não é defunto, cadáver. Ele não podia encostar em nenhum cadáver. Depois vocês cortam essa parte, por favor. Então eram essas 3 características de um nazireu.
não passar navalha na cabeça, não encostar em bebidas fermentadas e não encostar em mortos. Aleluia. Juízes capítulo 13, verso 5. A palavra de Deus, ela diz assim: e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Juízes capítulo 3, verso 24 diz assim: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Olha só, então aqui nós temos passagens das Escrituras Sagradas que nos afirmam que Sansão era um grande homem de Deus. Nós não podemos negar que Sansão era separado por Deus, porque um próprio anjo do Senhor chegou até a mãe dele e disse assim: você terá um filho separado para Deus. Ele fazia parte de uma das 12 tribos, que era a tribo de Dan. Então ele também era um judeu. E além de ser um judeu, ele era um nazireu, separado para adorar a Deus. Tinha um voto com Deus. E Sansão tinha um grande dom, assim como Davi, assim como Moisés. Sansão também tinha um grande dom, que era a sua força, que era a sua vitalidade. Passaram-se os anos lutando contra os filisteus. E se nós lemos as Escrituras, Sansão derrubava todo filisteu que se levantava contra ele. Independente da quantidade de filisteus que ia contra Sansão, Sansão com a sua força, empoderado pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus começou a agir sobre a vida de Sansão. Então os filisteus, quando se levantavam contra eles, logo eles eram derrotados. Passaram-se um tempo, Sansão se apaixonou por uma menina, por uma mulher, por uma filisteia. E ele chegou no pai e na mãe dele e disse: papai, mamãe, eu me apaixonei por uma mulher e eu quero ela, é aquela mulher ali. E na hora que os pais viram, falaram assim: filho, mas bem uma filisteia? Quanta mulher precisa, pelo amor de Deus. Não, eu quero aquela. E os pais foram até lá conhecer essa mulher. Mas no meio do caminho eles encontraram um leão. Leiam Juízes 13 para ver se eu estou falando a verdade, viu, bereanos? Mas eles encontraram um leão no meio do caminho. E a palavra de Deus diz que Sansão rasgou o leão ao meio, como se fosse apenas um cordeiro, sem arma e sem nada. E eles chegaram até a cidade da onde estava essa mulher filisteia. E quando eles foram voltar para casa, Sansão, já pronto para casar com ela, avistou aquele leão que estava no caminho. E dentro desse leão existia uma colmeia. E ele avistou essa colmeia e viu que estava cheia de mel. E ele foi e ele pegou esse mel e levou para a casa dele. Primeiro erro de Sansão: tocou no cadáver. E olha só o que aconteceu ainda. Além de ele tocar no cadáver, ele pegou aquilo lá e levou para a casa dele. E a palavra de Deus diz que os pais dele também consumiram esse mel. Você tem ideia de que quando nós pecamos, nós podemos levar esse pecado e nós podemos disseminar esse pecado para aqueles que estão no nosso meio? Precisamos prestar atenção nisso. Mas o primeiro erro de Sansão, ele tocou naquele cadáver. Logo em seguida ele se casa com a mulher filisteia. Essa mulher filisteia
tinham o costume de fazer grandes festas. Então, Sansão deu uma grande festa, e a palavra de Deus diz que ele serviu um grande banquete. E o banquete nas festas dos filisteus era regrado de bebidas fermentadas. A Bíblia não cita claramente, explicitamente, que Sansão consumiu. Mas só de Sansão ser o homem que deu a festa, que serviu o banquete, que organizou todas as coisas, serviu muita bebida fermentada. Na minha heresia, fique com as suas, mas a minha é que ele também tocou nessa bebida. Segundo grande erro de Sansão. Na festa, no casamento, ele propôs um enigma para 30 homens filisteus. E ele disse para os 30 homens: se vocês desvendarem esse enigma, eu lhe darei roupas finas. E ele soltou o enigma. E durante um tempo, ninguém conseguia decifrar esse enigma. E os filisteus diziam: essa mulher ninguém sabe o nome dela. A palavra não nos cita o nome dela. Por isso que eu estou falando mulher filisteia. Não é Dalila, tá, gente? Vocês estão falando já para Dalila. Não é. Calma lá. E os filisteus falavam: fala para Sansão. Descobre qual é o segredo, que nós precisamos ganhar essa aposta. De tanto essa mulher perturbar a cabeça de Sansão, Sansão contou o enigma. E no último dia, no grande finale, onde Sansão ia ganhar, os filisteus disseram assim: o enigma é esse. E Sansão ficou irado, porque foi bem o que ele contou para sua mulher. E ele ficou tão irado que ele matou os 30 filisteus. Só que quando ele matou esses 30 filisteus, o que ele teve que fazer? Dar a linha. Fugiu para a casa dos pais deles. E o sogrão, o que ele fez? Entregou a sua filha, que era mulher de Sansão, para outro homem. Que bênção, né, gente? Quando Sansão volta para buscar a sua esposa, eis que ela estava casada com outro cara. E Sansão ficou novamente furioso, irado. O que ele fez? Juntou 300 raposas, amarrou tochas sobre os rabos das raposas e queimou toda a plantação dos filisteus. E mais uma vez, linha na pipa. Sansão se afastou. E ele se apaixonou mais uma vez por uma mulher. Dalila é o nome dela, aleluia. Agora sim é Dalila. Ele, apaixonado por Dalila, se juntou a ela. E os filisteus falaram: Dalila, agora que você está namorando Sansão, descubra qual é o segredo desse cara. Porque todas as vezes que nós nos levantamos contra ele para acabar com ele, ele acaba com a gente como se fosse apenas um sopro. Ele destrói todo o exército que nós levantamos. Não há homem suficiente para acabar com esse cara. Descobre o segredo dele. E Dalila, com os seus olhos voltados para a grana, para o dinheiro, começa a falar: Sansão, você não me ama? Eu não sou a mulher da sua vida? Me conta o seu segredo. E Sansão vai e fala uma coisa que não tinha nada a ver, e ela vai e conta. E eles vão lá: agora nós sabemos o segredo, vamos atacar Sansão. E quando eles atacam Sansão, Sansão vai lá e derruba o exército. E aconteceu uma, e aconteceu duas. Até que Sansão não aguenta mais e diz assim: a verdade é a seguinte, que nunca encostaram uma navalha sequer na minha cabeça.
Aí a mulher fica, uau, descobri. Enquanto Sansão estava dormindo, os filisteus chegaram até lá e cortaram o seu cabelo. Sansão se levanta e vai guerrear contra os filisteus. Quanto menos ele vê, ele já estava sem força, sem nada. Ele é aprisionado pelos filisteus. E a palavra de Deus diz que ele foi amarrado com algemas de bronze. Furaram os seus olhos. E ele era o bobo da corte. Ele era levado para o povo se divertir com a situação dele. Até que ele é levado para o templo. E ele é colocado bem no centro do templo, amarrado sobre as colunas principais do templo. E todo mundo passava pelo templo para olhar a situação de Sansão. Lá, olha só lá aquele bravão, fortão, não passa de um bobo da corte. O nosso Deus entregou Sansão para nós. E gente, leiam, a palavra de Deus diz que eles se divertiam com a situação de Sansão. E a palavra de Deus também diz que Sansão, com toda aquela situação, ele clamou ao Senhor. Ele disse, Senhor, mais uma vez eu preciso da sua presença. E a força de Sansão se voltou novamente a ele. E naquela noite a palavra de Deus diz que haviam cerca de 3.000 homens e mulheres dentro do templo. E ele matou mais homens do que toda a sua vida, quando ele puxou aquelas colunas e o templo se caiu. Abra a Bíblia de vocês em Juízes capítulo 16. Você pode estar se perguntando já, mas o que isso tudo tem a ver? O que isso tem a ver com aquilo que você está falando, sobre a sensibilidade do Espírito, sobre ouvir a Deus, sobre ter a presença de Deus? Sabe quando Sansão contou para Dalila o seu segredo e o seu terceiro erro, encostar a navalha sobre o seu cabelo? Ele disse assim, nenhum homem sequer, nunca nenhuma navalha tocou ao meu cabelo. E Dalila contou para os filisteus. Nós acabamos de falar sobre isso. Em Juízes capítulo 16, no verso 20, diz assim: logo depois que os filisteus cortaram o cabelo dele, Dalila disse assim, então ela chamou, Sansão, os filisteus estão nos atacando. E ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. E olha o que diz aqui. Mas Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. Mas Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. O Senhor já tinha deixado Sansão. O Senhor já não fazia mais presença na vida de Sansão. Sansão confiava tanto na sua força. Sansão confiava tanto no dom que Deus havia dado para ele. Sansão confiava tanto. Pode vir, Liro. Naquilo que ele possuía como seu dom, como a sua força, que ele já não precisava mais de Deus. Não importava mais se ele tinha tocado num cadáver. Não importava mais se ele tinha tocado em bebidas alcoólicas. Não importava mais se a navalha já tinha tocado sobre o cabelo dele. Porque ele tinha um dom.
o voto já não importava mais. Porque ele tinha o dom. Porque ele sabia fazer. Porque ele sabia. Porque ele dominava. Assim como Davi caiu enganado pelo seu coração. Assim como Moisés errou, enganado pelas instruções que ele achava que ele tinha de Deus. Sansão caiu no seu dom. Qual é o nosso? Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? O que é que você domina? Qual é a sua força? O que é que você tem feito que você não precisa mais de Deus? Quais são as situações que você tem passado que você não precisa mais do mover de Deus? Sabe, eu quero convidar vocês a ficarem de pé nesse momento. A fechar os olhos de vocês. Esqueçam quem está do lado de vocês. Esqueçam quem veio com vocês. Esqueçam todas as coisas. Sabe esse momento que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós olharmos para nós mesmos. De nós analisarmos a nossa vida. De nós podermos enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. De tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Nós precisamos analisar e estarmos sensíveis à voz dEle. O profeta Isaías, ele disse assim, ó: o Senhor está logo aí, com os braços abertos, prontinho para te abraçar, com os ouvidos abertos, prontinho para te ouvir, com os seus olhos prontos para te enxergar, mas a vossa maledicência tem afastado a presença de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu quero orar aqui nesse momento, começando por mim, começando pela minha vida, Jesus. Eu quero te pedir perdão, Deus. Eu quero te pedir perdão, Deus, por todas as vezes que eu fiz da maneira que eu achava que deveria ser feito. Por achar que eu sabia ser um pai, por achar que eu sabia ser um homem de Deus, por achar que eu sabia ser um grande marido, por achar que eu sabia ser um pastor, por achar que eu sabia ser um líder. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu tive discipulado com as pessoas que você colocou na minha vida, e eu aconselhava essas pessoas achando que eu sabia o que eu deveria fazer. Eu quero te pedir perdão, Jesus, por todas as vezes que eu aconselhei as pessoas com a minha sabedoria e não com a sua, com a minha experiência e não com a sua. Eu quero te pedir perdão, Deus, por achar que eu sempre soube ser filho, que eu não precisava dos meus pais. Eu quero te pedir perdão, Jesus, por achar que eu sabia como realizar as coisas. Por todas as vezes, Jesus,
que eu conduzi a tua igreja, por todas as vezes que eu conduzi a sua igreja achando que eu sabia conduzir, achando que eu sabia o que falar, achando, eu quero te pedir perdão, Deus. Eu quero te pedir perdão, Deus. Espírito Santo de Deus, libera a sua graça sobre nós, Pai. Libere a sua graça sobre nós, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar sensíveis o suficiente para ouvir a tua voz, para ouvir as tuas instruções, para ouvir. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim sua morada, e eu disse és minha. E eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, seu filho, fiz de mim sua morada, e eu disse és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. E eu vaguei, mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Ah, só você. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você.
você, Pai. Ah, Deus, só temos você, Deus. Obrigado, Deus. Só tua graça nos basta, Pai. Obrigado, Senhor, em espírito e em verdade, porque Ele foi derramado aqui hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu espírito, Senhor. Oh, Senhor, pelas tuas palavras que veio ao nosso encontro, Senhor. Senhor, as coisas lícitas que nós fazemos, Senhor, as coisas boas, Senhor, no automático não valem de nada, Pai. Senhor, obrigado pela direção dada aqui aos nossos corações. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado pela sua palavra, Senhor, como faca, como espada, Senhor, que entra em nós, Senhor, e separa, Senhor, o Espírito, separa da nossa natureza adâmica, Senhor. Senhor, que a Tua palavra venha nos conduzir no nosso dia a dia, nessa semana, Senhor, que a Tua palavra seja soberana, que os Teus cuidados, o Teu amor seja tudo em nossa vida, Pai. Que as Suas decisões em nossa vida prevaleçam, Senhor, que nós possamos cumprir o Teu propósito, a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Nos esvazia, Senhor, de nós mesmos, Senhor, e faça crescer, Senhor, em nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, em espírito e em verdade, da palavra que foi derramada aqui, Pai. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor, e nos trazer a realidade, Senhor. Obrigado pela nossa pequenez, Pai. Obrigado por enxergar a Tua grandeza, Senhor. Que essa semana nós possamos praticar, Senhor, deixar o Teu Espírito, Senhor, prevalecer sobre as nossas vontades, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei para vocês, meus amigos, mas para mim foi forte a presença de Deus. Eu consegui tocar, consegui sentir essa divisão do meu espírito e da minha carne, como uma faca que divide tudo isso, como uma espada que entra e arranca de mim algumas coisas que estavam no automático. Obrigado, Deus, por usar nosso pastor nessa mensagem, por nos alertar que em nome de Jesus, por tudo que foi derramado aqui, que nessa semana nós possamos viver algo diferente, sobrenatural, e deixar a soberania de Deus prevalecer em nossas vidas. E em nome de Jesus, com governo e autoridade dos céus, eu declaro uma semana de paz, de bênção, diferenciada em cada coração que permitiu que o Espírito prevaleça. Em nome de Jesus, que todos nós possamos voltar para casa em paz, e que Cristo seja soberano em nossas vidas.